E isso nos traz a preocupação, onde no dia 23 foi publicado no Diário Oficial, ninguém leu, porque ninguém leu o Diário Oficial, foi Natal no outro dia, 24, 25, e no dia 26 o Conselho aprova. Palavras do líder comunitário dos moradores do Novo Jardim, lá está com como aquela região ali, Gramalim, Cidade Universitária, é o outro complexo, além do Bio, é o Cidade Universitária. Esse absurdo, a palavra é essa falta de respeito à população, em publicar no Diário Oficial, um dia antes do Natal, e após o Natal a aprovação. Que desmando é esse, Raimundo? Você como líder comunitário, presidente da associação, motorista de ônibus aposentado. Sim, todo prazer, todo orgulho. Todo orgulho, não tem vergonha, né? Minguado também o salário, que não é fácil. Como é que você enxerga essa situação? Porque eu já cobrei aqui da Somal, porque a Somal, os militares não pagam, mas a família dos militares pagam. Como é que fica essa situação sobre esse aumento? Ontem o Ricardinho Santa Rita, profundo conhecedor de alguns mecanismos, né? Sim. Mas temos outro mecanismo chamado Raimundo, que é o profundo conhecedor do dia a dia. O povo bate lá na porta da associação, dizendo que não vai aguentar. Por exemplo, o senhor falou que do Estaque para Bebedouro, aqui, essa região aqui, não tem ônibus, tem que pegar 2 ônibus, então vai dobrar. 2 para lá, 2 para cá. Para o Benito Bentes aqui, Xanda Jaqueiro, o senhor disse que também não tem. No lado do Novo Jardim para o Bio. Para o Bio, não tem. Então, como é que fica essa situação? Raimundo Medeiros, presidente da Associação dos Moradores do Novo Jardim e Complexo da Cidade Universitária. Daqui ele já tem outro compromisso, mas ele hoje trouxe, além do advogado Gabriel, que esteve aqui, foi um sucesso. Está nos ouvindo, né? Está ligado, né? Tá ligado. Vai ser papai pela segunda vez, né? Teve sábado na Rádio Farol, um advogado, muito simpático, também cristão. Mas, Raimundo, hoje a celeuma é essa situação. Saiu essa semana, ontem, uma foto do prefeito no ônibus. Aquilo é foto antiga ou é foto atual? Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos, ouvintes, e como você falou aqui da minha profissão, eu sinto orgulho de ser rodoviário, ser motorista de profissão, né? Passei meu tempo todo, sempre digo assim, coloquei minha bolacha na mesa da minha família, dirigindo ônibus, caminhão, fui caminhoneiro também por muitos anos, e sou muito grato pela profissão por ter conseguido isso. Em relação ao aumento do reajuste da tarifa, é uma coisa que nós, trabalhadores, população de Maceió, não tem como suportar. Por quê? É um aumento super fora da realidade, né? Responder logo a questão da foto do prefeito, eu acredito que seja antiga. Né? Aquela foto é antiga, né? Eu não tenho conhecimento que ele esteve em nenhum terminal de ônibus, nenhuma linha andando de ônibus, mas eu não tenho tanta certeza, eu vi a foto. Então, voltando à questão do reajuste, eles fizeram, como você já falou aí, eles vêm fazendo isso há anos que eles pegam sempre, eles dão esse presente de grego aos maceioenses dentro do período de festa natalina, né? Onde o pessoal de escola, a garotada estão todos de férias, onde as pessoas estão viajando, porque eles fazem, como eu sempre digo, para mim é na calada da noite, porque você publicar um edital dia 23, da véspera, na antevéspera do Natal, e no dia 26 fazer uma reunião com um conselho comunitário de transporte, conselho de transporte que eles têm aqui, formado praticamente por membros da prefeitura, que são pessoas de secretarias, representantes dos empresários, no caso, como o sindicato dos rodoviários. É triste você ver um trabalhador, um sindicalista que diz que defendeu a categoria, como o presidente do sindicato, o senhor Sandro Regis, que estava lá votando em favor do reajuste da passagem. Eu quero deixar as portas abertas, direito de resposta.
o líder, né? Sandro Regis, né? Sandro Regis, é o presidente do Sindicato de Rodoviários. Mas ele sentiu direito de resposta porque ficou isento de uma opinião em favor da população. Em favor da classe trabalhadora, porque apesar do rodoviário em si não pagar a passagem em espécie no momento, mas a família paga. A toda a família. A rodoviária tem uma famíliazinha grande, viu? E todos eles pagam passagem sim. Outra coisa que a gente questiona, além do reajuste, que a gente sabe, temos dados, eu acho que a nossa amiga Charlene aqui, eu convidei ela. Eu quero aproveitar, antes do senhor apresentar, eu quero aqui agradecer a sensibilidade do psicólogo, aí onde está o psicólogo, que o horário dele é 9 horas, mas o coronel veio aqui, que não podia vir, mas de hoje a hoje o presidente atual, e Deus está sendo democrático, que o horário dele é 9 às 10. Certo. Mas aí onde está o psicólogo? Sim. Ele percebeu, né, e o pastor não é bobo, percebeu a sensibilidade onde a população está precisando de uma defesa, porque passar de 4,10, se ninguém se manifestasse, é o chamado colou. É verdade. Então obrigado, Plínio, em nome de Jesus. Eu também de antemão agradeço a ter passado o horário dele para nós, até porque eu estou com problema cardíaco, ainda tenho que ir ao médico agora às 11h, eu tenho que passar pelo médico, e fico muito grato, viu, pelo senhor ter cedido o horário para a gente aí. Voltando à passagem, pastor, sabemos que a passagem, o preço, ela está fora da realidade. O pessoal, todos nós sabemos, todo mundo sabe disso, né? As condições das pessoas, a vida, vamos dizer assim, o salário do trabalhador e as condições financeiras do trabalhador de Maceió. E em contrapartida, nós não temos um serviço que ofereça o mínimo de condições ao povo, à população, ao usuário do transporte. Vocês viram agora aí, até essa semana, coisa absurda. Na Veleiro, uma senhora, a bancada lá quebrou, a senhora, coitada, caiu. Parece que foi na curva, foi alguma coisa. Tudo, você vê a qualidade do transporte. Nós temos umas latas velhas. Quando eu digo aqui que a frota de Maceió, ela há 30 anos que praticamente não é renovada, porque é verdade, eu conheço de perto. Como eu falei ontem, aqui o rapaz estava aqui na o Ricardinho Santa Rita. Existe que a população às vezes não sabe, existe que na gíria dos motoristas a gente chama encarroçar o ônibus. O que é encarroçar o ônibus? O ônibus ele tira aquela carroceria, a lata dele, a gabine, vamos dizer assim, todo daquela lata, e manda para a fábrica e eles colocam nova carroceria. O ônibus chega aqui bonitinho, todo pintadinho, lindo. Só que a mecânica, a ferragem embaixo, ela é toda ferragem velha de 30 anos, de 20 anos, uma coisa absurda. Aí por isso que você vê o ônibus, você diz, pô, o ônibus é novo, está quebrado ali, o ônibus é novo não, meu ônibus tem uma carroceria nova, é motor velho, a manutenção, a suspensão toda enferrujada, que é aço, ele se destrói com o tempo, com o tempo ele vai criando ferrugem, e isso vai se acabando. Então, gente, nós alagoanos, nós maceienses nesse caso, não podemos ficar de braço cruzado, ouvir a Prefeitura de Maceió, o senhor Antônio Moura da SMTT, juntamente com a classe empresarial, querer fazer uma maldade dessa com os trabalhadores maceienses. Não aceitamos. O Ministério Público acatou as nossas representações, o pessoal do comitê, pela redução da passagem, né, que estavam movimentados logo no mesmo dia, até porque no dia 26 já tivemos uma grande surpresa, que eles não deixaram a população participar. Era carta marcada. Até o pessoal do DCE, só porque parece que não estava, né, Jane, com a ata lá de posse, eles não queriam deixar o pessoal participar, que fazem parte da coisa. É um conselho municipal de transporte de carta marcada, indicado por prefeito, por empresário e a população que se fere. Eu deixo até a pergunta a qualquer um do conselho que estavam lá, com que base eles os conselheiros, deram voto favorável à passagem que os empresários pediram, que os empresários queriam de 4,10. Rapaz, eu acho que tem conselheiro que nem conhece como funciona o negócio. O empresário chegou, o empresário estava necessitando, por causa de insumos, por causa disso, aquilo, outro, e eles vão lá e atendem às súplicas dos empresários. O prefeito, com certeza, se não tivesse essa mobilização,
se o povo não vão para as ruas, não se organiza, não procura o Ministério Público, com certeza o prefeito iria sancionar. Estava aprovado lá pelo Conselho, porque o superintendente da SMTT, o senhor Antônio Moura, ele bateu forte e defendeu que realmente era aquilo, porque ele tinha dados que comprovavam que os empresários necessitavam daquilo ali. Então, é um papel, o que o Antônio Moura fez, parece mais que ele é um dono de uma empresa, ele está defendendo a empresa, ele não está defendendo a população como o mesmo tem direito de resposta, o superintendente da SMTT, Antônio Moura, porque está sendo mencionado o seu nome, todavia é preciso a população ser explicada por que esse aumento. Embasado em quê? Sim. Outra coisa é a agilidade que eles têm para servir os empresários. Como eu falei, você dia 18 a gente esteve lá, não realmente direto com esse assunto da passagem. Nós estivemos lá porque lá na nossa região do Novo Jardim, aquele complexo ali que hoje é o segundo bio, né, um complexo que cresceu demais ali ao lado do Eustáquio Gomes, dia 18 nós estivemos lá solicitando que as linhas que vão até o terminal do Eustáquio fossem também no Novo Jardim, que hoje nós só temos lá Iguatemi, Ponta Verde, Centro e o Forene. Falta entrar lá o Benedito Bentes, que tem muita gente que trabalha naquela região, falta entrar o Ipioca e falta entrar o Cambuci, que vai ali pelo bairro Santa Lúcia, né? Como também, como você falou, há tempo que nós vem reivindicando uma linha nova que venha do Novo Jardim, daquele complexo, pelo menos até aqui o terminal do Colina dos Eucaliptos. Como você falou agora, quem trabalha nessa região de Bebedouro, paga 4 transportes dali para cá. É questão de 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros, ele é obrigado a pagar 2 transportes. Porque ele não vai vir para Bebedouro, descer lá na pista, na Volta Monteiro, na Fernando Lima, e descer a pé para Bebedouro. Que hora ele vai chegar do trabalho? Então, quando ele largar a final da tarde, como é que ele vai subir cansado, vai para lá? Que distância? Lá no Novo Jardim, essa linha que falta, tem pessoas que andam quase 3 quilômetros para pegar esses ônibus que não entram lá. E o pessoal no dia 18 não receberam a gente, segundo a Paula, que era quem estava lá no dia 26, né? A Paula disse que não tinha como fazer nada porque a SMPT já estava em recesso e só voltaria em janeiro. Mas aí fomos surpreendidos no dia 26 com aquela reunião no instante para atender a classe empresarial. No instante eles quebraram o recesso. Para atender a população eles estavam em recesso. Não podia porque estava em recesso, só discutia em janeiro. Mas dia 26 eles sentaram com os empresários, proibindo inclusive da população participar da reunião. Haverá manifestação, Raimundo? Olha, nós estamos aguardando o posicionamento aí agora que vai sair, né, do Ministério Público. Com certeza, se não contemplar o povo, os trabalhadores, a população do Maceió, nós iremos procurar tomar medidas. Alguns presidentes de associações, prefeitos comunitários, vereadores comunitários, estão assim preocupados com a sua comunidade, porque agora em março será a eleição para prefeito comunitário e vereadores comunitários. Lá também tem prefeitura comunitária? A gente tá trabalhando esse pensamento da gente fundar uma prefeitura comunitária também, ainda não tem. Está em andamento já. O Gabriel, o doutor Gabriel, que era para estar aqui conosco, está dando assistência à esposa, que está para ganhar nem vai ser papai, né? Duas vezes, né? Parabéns, viu, doutor? É a segunda vez já. Gente fina. Gente fina, um cara bem atuante, um cara que sempre está na luta defendendo o povo. A gente está discutindo essa questão da prefeitura. Agora, o que eu queria deixar aqui, quando você falou agora em relação aos meus colegas de representante de comunidade, que hoje sou, né? O que nos deixa triste é ver que tem tantos, mas a gente não vê essas pessoas nos movimentos defendendo de verdade suas comunidades. A gente vê nas redes sociais como os senhores vereadores, porque depois que nós fomos para a reunião lá dia 26, onde não deixaram nem a população participar, fomos agredidos, nós temos vídeo disso aí, fomos agredidos por representante da prefeitura e por representante dos empresários, né? Lá, ficamos num corredor lá como animais, porque a sala era maior do que essa pouca coisa, né? Só a propósito, só para comportar só o conselho mesmo, os empresários e eles, né? E lá não apareceu nenhum vereador, nenhum representante do povo, para chegar lá e encarar de frente os empresários. Os 21 vereadores têm direito de resposta, com certeza. Que são fiscalizadores. Então isso deixa a população revoltada,
porque no outro dia, aí a gente vê um monte de postagens nas redes sociais de vereadores se manifestando, dizendo que são contra o aumento da passagem. É muito bom. É muito bom você ficar lá no seu conforto, deitadinho lá no seu travesseiro e dizer que é contra o aumento de passagem, mas não se manifesta. Se ele não queria ir para a manifestação, porque eles, como vereadores que conhecem a história, eles são fiscalizadores do município. Porque se não querem movimento, pelo menos não acionaram o Ministério Público para proibir essa reunião. Parece que não houve nenhuma manifestação de requerimento solicitando a explicação. Porque o Poder Legislativo é fiscalizador, né? Não conheço antes. Antes eu não vi nenhuma manifestação de nenhum vereador. Agora, após, já vi de vários, que é contra o aumento da passagem. Porque a população tomou uma posição, né? A população não aguenta mais. Tipo, só dar um exemplo aqui, tipo o bairro do Pinheiro. Ninguém via ninguém antes fazer nada, sabia que quantos anos a Braskem, que a sua época de Salgema, né? Salgema. Explora esse setor. Rapaz, nunca apareceu estudo, nunca teve pessoas para ver, né? O que poderia acontecer agora, depois que a coisa, doutor, tá da maneira que está, aí aparece 1001 políticos para tirar proveito dos pobres moradores que estão perdendo seus irmãos, pessoas que têm uma vida aqui nesses bairros que estão sendo atingidos pela Braskem, que explorou esses anos todos e ninguém fez nada. Aí agora aparece um monte de salvador da pátria. Eu fico revoltado com isso. A própria prefeitura, o próprio Estado deveria ter tomado providência. Não tem os estudiosos do solo aí para saber, os geólogos, né, para saber o que é que está acontecendo. Por que não fazer um estudo prévio, para evitar o que vai acontecer? É politicagem. Estão fazendo é politicagem. Como é? É politicagem. Tudo que está acontecendo no bairro do Pinheiro, deputado fulano de tal, vereador, não sei o que lá, está aparecendo, é só para tentar tirar proveito, porque esse ano não vai haver eleição política. Mas tirar o proveito do caos, da calamidade. Da calamidade, sim. Muitos dias estão fazendo isso. Muitos estão fazendo isso, que eles se preocuparam antes. Tem pessoas aí que são parlamentares há muito tempo, tanto do legislativo estadual como do municipal. E nunca ninguém viu essas pessoas se manifestarem. Agora, depois que as pessoas estão nessa situação, aí se manifestam. Então, a mesma coisa do transporte. Transporte deficiente, latas velhas, sem condições de transportar a população. Senhor prefeito, senhores vereadores, autoridade de Maceió, respeite a população, que somos nós que pagamos. Somos nós que mantém tudo isso aí. Se o empresário acha que não está dando para ele, então para que está operando? É a mesma coisa do vereador. O vereador questiona tanta coisa porque aumentaram aí para 25 candidatos, 25 cadeiras, quer dizer, né? É um absurdo isso. É para quem vai ser candidato. Eu sou pré-candidato, não escondo a ninguém, né? Mas acho que está errado, estão tirando dinheiro da educação, da saúde, né? Ninguém está pedindo para ninguém ser vereador não, meu amigo. Você quer ir? Vai procurar fazer as coisas do povo. Agora, muitos estão indo pensando no bom salário que vão ganhar. Essa é a realidade, amigo. É a realidade, né, Xalene? Porque eles estão pensando isso. Então, gente, quer ser vereador, vá. Eu ainda alcancei época, sou do interior do Rio Grande do Norte, assim, já alcancei época que vereador, ele ia pelo compromisso, não tinha salário. Não tinha salário. Não tinha salário. Aí esse era um vereador, um representante. Há 60 anos atrás, 50 anos, isso. Vereador não tinha salário. Mas hoje é muito bom. O cara vai lá para você pegar uma remuneração hoje, o vereador vai estar em torno de 60 e poucos mil reais, aí é muito bom, né? Aí, se pelo menos trabalhassem em prol do povo, ainda poderia até tolerar. Eu estou ao lado de Raimundo Medeiros, Charlene de Barros, servidora pública da educação e presidente do movimento cultural Darcy Ribeiro, e integrante do comitê pela redução da passagem. É uma lutadora, viu aí, batalhadora pelo povo de Maceió também, como nós. Vamos focar aqui essa jovem, né? Tudo bem? Tudo bom, pastor Milton? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo espaço que você está concedendo a gente para discutir esse tema tão importante, fundamental, que diz respeito ao direito de ir e vir da população. Muito obrigada também ao Raimundo pelo convite, para contribuir nesse momento. Eu fiz uma lista assim, de alguns pontos que eu gostaria de tratar aqui com os ouvintes da Rádio A Voz. Primeiro que a gente precisa entender, eu como cidadão, eu sempre fico muito
triste realmente, assim, de perceber que a nossa cidade, ela é realmente muito socialmente injusta, né? Tem serviços públicos de baixíssima qualidade e de alcance à população. E aí, assim, quando a gente pensa no transporte público, que é um direito social garantido pela Constituição e garantido lá no artigo 6º, eu fico pensando justamente assim, é o direito de ir e vir. E isso influencia não só no bem-estar social da população, mas também gera economia, porque se a gente parar para pensar, quem o transporte público mobiliza, né? Quem o transporte público leva? Esse ir e vir é quem? É justamente o trabalhador, o estudante, o trabalhador, né? Que produz a economia para o município, o estudante que produz o conhecimento para o município. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter um pouco mais de respeito com toda a população, com todo o macioense, mas eu fico me perguntando assim, primeiro eu gostaria de fazer assim, uma reflexão junto com todos os ouvintes, e se possível, esses ouvintes também, eu gosto muito assim, que eles, quando eles souberem de alguma informação importante, que eles repassem para frente, né? É importante socializar a informação. Quando a informação fica retida com um grupo, ou com um monopólio, ou com um grupo de pessoas específicas, a gente precisa fazer circular a informação. Então, assim, como é que a gente garante, pastor Hamilton, o direito de ir e vir? É a primeira pergunta. Então, a gente, através do comitê, a gente entende que é preciso fazer um controle social muito mais efetivo. O que seria esse controle social? Seria justamente essa participação da população. Apesar da gente viver um sistema político que é democrático, representativo, ou seja, como o próprio Raimundo falou sobre os vereadores, nós elegemos. E às vezes, quando a gente elege, às vezes a gente nem lembra que a gente votou, e acha que quem deve fazer o serviço é quem está lá na Câmara dos Vereadores, o prefeito, mas a participação social é também um princípio da democracia representativa e participativa. Então, nesse sentido, o comitê ele preza por 3 perspectivas, que é o Comitê pela Redução da Passagem. É um grupo, um coletivo, que converge através de associações de moradores, movimentos culturais, movimentos estudantis, enfim, vários movimentos, é uma frente ampla. Então, primeiro a gente entende que esse controle social precisa ser na medida de fiscalização, de influência, quer dizer, não é só fiscalizar, olha, o que você está fazendo, o que deixou de fazer, mas também a capacidade de criar futuro. A capacidade de criar novas perspectivas, ou seja, de influenciar o poder público a partir das nossas demandas. Não é só reclamar. Olha, eu estou reclamando, mas eu também tenho proposições reais e concretas diante da minha própria vivência. Então, é fiscalizar, influenciar e contestar. Porque assim, olha, quando não está dando certo, então eu posso, a partir disso, contestar. O serviço não é público, não é para todos nós. Então, é preciso que a gente tenha esse controle social realmente muito efetivo. Eu sinto ainda que a população macioense, nessa perspectiva, é uma população desarticulada. Claro que isso é uma construção cultural, proposital, de quem está no poder, não socializar as estruturas do poder. Mas a população, sabendo disso, ela precisa ser insurgente, ela precisa se posicionar. Você quer dizer que quanto mais ignorante a população, dentro de um contexto de certos pontos, como a passagem, quanto menos manifestações, quanto menos apoio, fica melhor para tanger a situação, como foi dia 23 e dia 26. 23 a publicação do diário, 26 a aprovação da comissão. Então, a população, quando percebeu, gritou, aí não foi sancionada o que a comissão aprovou. Então, esse comitê sobre a questão da redução de passagem, eu ouvi atentamente a senhora falar, é um comitê que abrange as associações de bairros, lideranças de bairros e a população para que venha, através das suas reivindicações, diminuir não só as passagens, mas o respeito, não só o presente, mas o futuro, o porvir. Porque quem é usuário pode ser amanhã um vereador, aquele rapaz que está dentro do ônibus pode ser amanhã um juiz, aquele rapaz que está dentro do ônibus, aquela moça, pode ser uma juíza, pode ser um advogado, uma médica, pode ser qualquer
em todos os níveis da sociedade. Agora, esse reclame da comissão, no caso aqui o comitê, né, Darcy, Movimento Cultural Darcy Ribeiro, e integrante do comitê pela redução da passagem. O que falta para a população não é só um porta-voz, mas sim pessoas que representam com seriedade a população ou a sociedade civil. A gente percebe que empurraram com a barriga. Esse aumento aí foi empurrado com a barriga. Não teve nenhuma participação de nenhum movimento de associações, nem do comitê, nada. Até o DCE, como falou o Raimundo Medeiros, foi o DCE dos maiores incentivadores e de reivindicações. Eu fiz parte do DCE no SESMAC. Então, a gente percebe... A gente percebe, foi da SESMAC ou da UFAL? Mais ainda... Mas tinham representantes de outros centros acadêmicos. Mas eles conseguiram entrar? De instituições eles conseguiram entrar? Então, na verdade, assim, o próprio muito estranho, espaço, né? Para a reunião era um espaço muito intimista, né? Que cabiam poucas pessoas, né? Não sei se foi proposital ou não. Mas, assim, pastor, é preciso, você falou, ser porta-voz. Na verdade, o que o comitê está fazendo e está provocando é que a população ela seja a própria porta-voz de si mesma. Né? É claro que é importante quando o coletivo se articula e representa a população, mas é muito mais interessante que a população ela também se engaje nesse processo. Só para deixar claro, assim, algumas vitórias do próprio comitê, porque lá no centro da cidade a gente fez uma manifestação para socializar justamente essa pauta do aumento da passagem. Aí uma senhora vai e passa e diz assim: minha filha, não adianta não, porque todo ano aumenta de qualquer jeito. Na verdade, continuará aumentando se não houver justamente essa articulação coletiva. Se em todos os momentos que disseram vamos aumentar e nós nos silenciarmos, é claro que vai aumentar. Como é que se aproxima do movimento cultural Darcy Ribeiro e ao comitê pela redução da passagem? Qual o telefone para contato? Onde fica o escritório? Onde fica a base? Onde se encontram? Porque precisa a organização de uma localização. Por exemplo, a população, eu percebo que depois que aprovaram nesse hiato, no intervalo do dia 23 para o dia 26, publicação diária, aprovação da comissão. E ainda mais agravante, o DCE não teve a sua voz ativa de ter o voto. Então, isso quebra já a democracia. O DCE sempre foi uma voz dos estudantes, seja escolas, seja principalmente universitários, SESMAC e UFAL, quando só existia SESMAC e UFAL. Hoje temos várias outras faculdades. Então, hoje, eu fui da época que só tinha a UFAL e o SESMAC. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram. Agora, o que a gente percebe é que a gente precisa ser mais forte, mais organizado, sair do discurso para a prática. E essa prática é complicada. O senhor Raimundo fez uma manifestação sobre a questão da passagem no centro da cidade, ali próximo ao antigo Produban. A gente, na verdade, quem levantou a bandeira foi o comitê, né? Eu participei também lá com o pessoal, nós estávamos lá, né? Foi de iniciativa do comitê. Foi isso, né, que iniciou essa. Nós participamos até porque eu estava até um pouco afastado, né, questões até de ocupação, mas eu sempre a gente caminhou lado a lado com esse pessoal há muito tempo. O pessoal tem um trabalho brilhante. Os estudantes, eu sempre até digo o seguinte, até eu na minha visão é o seguinte, eu digo os estudantes na cidade, eles praticamente são quem comandam tudo, são quem organizam, porque se não fosse eles, estaria muito pior. Vamos dizer assim, nas fazendas, nos interiores, o movimento dos trabalhadores sem terra é muito importante para a sociedade, sabia? A gente sabe, muitas vezes, a gente escuta algumas pessoas, às vezes, um pouco desacreditadas, porque gosta de criticar, dizer assim, não, mas lá tem fulano que está tirando proveito. Em toda a sociedade, em toda a organização tem pessoas desse nível. Então, mas são dois movimentos muito importantes para a sociedade brasileira numa cidade.
5 minutos para nós concluirmos a entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez ao psicólogo Plínio Silva, né? A sua sensibilidade, onde a gente percebe que a psicologia tem crescido em todos os segmentos, em todas as áreas e profissões, né? E mostra mais uma vez a grandeza da psicologia nesse momento mais delicado da população, que é o bolso. Não é nem a passagem, é o bolso. Porque para chegar a passagem tem que tirar do bolso. Tirar do salário, muito minguado, sofrido, que muitas das vezes só tem um em casa trabalhando. Quanto tem, né? O Quanto está tem, grande, né? Está grande. Nas suas conclusões, Charlene de Barros, presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro e integrante do Comitê pela Redução da Passagem aqui em Maceió. Respondendo a sua pergunta sobre como a população chega até o comitê, existe o Instagram Redução da Passagem. Repete aí, no Instagram, tudo junto, né? Tudo junto. Redução Da passagem aérea. E aí vocês podem acompanhar todo o processo de construção do comitê e das ações que o comitê tem desempenhado até o presente momento. Lembrando que esse comitê ele foi instituído há um ano atrás, no início de janeiro de 2019, conseguiu algumas vitórias. Para os ouvintes saberem, por exemplo, em janeiro de 2019, o Ministério Público, junto com os empresários, com a prefeitura, já sinalizava um possível aumento de R$ 3,90 em 2019. E via comitê, nós conseguimos sensibilizar o Ministério Público através de 2 audiências públicas e eles recomendarem o não aumento temporário para a verificação das planilhas das empresas, que é algo tão essencial. Assim, um princípio da administração pública é a publicidade, a transparência, o que não acontece nesse setor empresarial. Eles sempre sinalizam possíveis aumentos, porque assim, qual é a justificativa para os ouvintes entenderem? Eles dizem, olha, estamos passando por um desequilíbrio financeiro, houve um aumento do diesel, e diante disso a gente precisa reajustar a passagem. E contratualmente, porque existe um contrato, é uma concessão pública. 10 anos. O transporte é público, mas é uma concessão pública para um ente privado. E esse ente privado, que são os empresários concessionários, precisam cumprir algumas regras contratuais. Pastor, se você aluga uma casa, ou se eu alugo a sua casa e deixo de cumprir os pré-requisitos contratuais, você tem todo o direito de, enfim, pedir a casa de volta, né? Então, é uma relação contratual, é um contrato administrativo entre a prefeitura e os empresários. E esse contrato não está sendo cumprido minimamente. Quer dizer, de todas as cláusulas contratuais, a única que tem sido cumprida é sempre o aumento tarifário acima da inflação. Desde 2016, quando o contrato entra em vigor, até o presente momento, nenhum aumento foi comparado à inflação ou comparado ao aumento do salário mínimo. Foi sempre superior. Inclusive, esse reajuste desse ano que eles estão propondo é um aumento de 12,16%, enquanto a inflação fechou em 3%. É de estranhar os presidentes de associações, de sindicatos, ficarem calados. São muitos poucos que falam, muito pouco. E no seu sindicato, na sua associação, tem pessoas que são usuários de ônibus. Então, eu me sinto até triste quando percebo 1 ou 2 presidentes de sindicatos. Por exemplo, tem o Alessandro Fernandes, do Sindicato de Saúde, e tem o Sidney Lopes, do Sindipref, que é o sindicato maior de todo o contexto do sindicato. São os dois únicos que se manifestam dentro de um universo de vários sindicatos dentro da prefeitura. Todos os servidores uma boa parte usam ônibus coletivo. E tem que haver manifestação, porque de uma forma fere todo o princípio de legalidade da manutenção e sobrevivência da família. Que no momento que você não tem o dinheiro da passagem, você vai faltar o trabalho. E quando você falta, você tem um desconto. Então, precisa ter esse equilíbrio para que haja realmente mais transparência e o discurso seja mais forte dos presidentes de associações, lideranças comunitárias e principalmente os presidentes de sindicatos. Pode falar, jovem,
Você tem 2 minutos para concluir. Então, é importante também dizer, o senhor tocou num aspecto sobre a questão da capacidade desse trabalhador, desse estudante poder pagar ou não pagar. É outra cláusula contratual. Você não pode reajustar a tarifa sem levar em consideração a modicidade tarifária. O que é modicidade tarifária, ouvinte? É justamente o maçoense tem condições de pagar R$ 4,10 ou até mesmo, como possa surgir aí outro valor de R$ 3,90 como proposta de reajuste. Eu acredito que não, e não por simplesmente de maneira empírica. O IBGE em 2018 apontou que Alagoas, 38% da sua população vive, pastor, com meio salário mínimo. A gente vive numa capital com um alto índice de desemprego, a gente vive, desde 2016, após a reforma trabalhista, o que é que aconteceu? Foi dito que haveria um aumento do emprego, ao contrário. O que houve foi um aumento do trabalho informal, ou seja, sem as garantias trabalhistas. Então, todo esse cenário social também é um ponto que contratualmente deve ser levado em consideração. Então, o poder aquisitivo da população não é a Charlene que está dizendo isso, é o contrato entre a prefeitura e os empresários concessionários que está dizendo isso. Então, é preciso entender que o contrato está sendo desrespeitado e esse aumento é ilegal. Sem dúvidas e sem medo, eu posso dizer que esse contrato, sendo quebrado desta maneira, é ilegal. E o Conselho aprovou. O formato da aprovação mais ilegal ainda. Isso, muito bem. É importante entender isso, que assim, esse encaminhamento, esse parecer que o Conselho deu, ele também é ilegal, porque ele incorre num contexto de ilegalidade, de não publicidade do ato público. Não houve a participação da liderança, dos representantes. Não existe paridade social nesse conselho, como bem o Raimundo falou. Quer dizer, é um coloio entre empresários. Coloio, jovem. Coloio. É um coloio. Rapaz, essa a palavra é forte. Tem sangue na língua, viu? A palavra é forte, mas é a realidade. Coloio. O que a senhora entende por coloio? Mas a palavra é forte, porque mais forte é o trabalhador, é o desempregado, ter que necessitar de um ônibus e não ter o direito de ir e vir garantido. Então, essa combinação, essa conjunção de pessoas que têm um interesse particular em detrimento do interesse público. Particular? Claro, pastor. Por que interesse particular? Eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso. Existe um monopólio no transporte público. Agora eu entendi. Existe um monopólio. Esse discurso dá para entender. Isso, um monopólio, quer dizer, um grupo pequeno de empresários. E aqui eu não estou botando na cesta todos os empresários, não. Olha só, esse aumento da passagem vai influenciar no pequeno e médio empresário, que arca com 6% do pagamento da passagem. A pancada é maior também. Também. Então, o que a gente está, enquanto comitê, é evidenciando o monopólio de transporte que existe não só em Maceió, mas é uma realidade do Brasil. O comitê já foi ao Ministério Público? Sim, na verdade, a gente tem uma relação um pouco mais próxima com o Ministério Público Estadual e o de Contas. Bem, bom você lembrar, porque hoje, às 14h30, nós teremos uma outra reunião. O Ricardinho Santa Rita tem um grande conhecimento sobre isso. Ele falou ontem que precisa ir ao PROCON. O PROCON não está sendo usado e tem um braço de defesa também de amplitude. Quanto mais segmentos de defesa, vai fortalecer a peça do processo. Sim. Então, dentro desse contexto jurídico, que é uma briga jurídica, é uma briga que ainda está na administração. Isso. Mas pode ir para a esfera jurídica. Quanto mais alimentos, o Ricardo disse que o PROCON nunca acionou o transporte urbano. Precisa procurar o PROCON para reivindicar contra essa passagem. Porque é mais uma peça dentro do contexto. Sim. Não custa nada. Quando você sair daqui, passar ali no farol e fazer um requerimento protocolar. Pelo menos um agendamento para um atendimento. E isso, pelo menos, gera um processo na reunião do Ministério e também o PROCON está sendo acionado. É interessante isso aí. Raimundo. Na verdade, os empresários, eles só apresentam a dificuldade dele, né? E os políticos, vamos dizer assim,
nosso representante acá. O que eu queria deixar claro também, que outra coisa que eu a questão da diminuição do passageiro. Eles alegam muito a questão do alternativo, o clandestino, como eles querem chamar. Eu sempre digo o seguinte, não é culpa dessas pessoas. Os únicos culpados são, primeiro, os órgãos públicos que podem oficializar direitinho. Não oficializam porque não querem, Carlos. E segundo... Para ter desculpa, toda virada de ano, ter aumento. Segundo, porque a SMTT tem um papel fundamental de organizar, apresentar à Câmara, a organização para a Câmara aprovar o transporte clandestino. E outra coisa, viu? Então isso é desculpa farrapada, que todo ano bota a culpa nos trabalhadores que encontraram em si um mecanismo de saída, de escape para manter sua família. Então, a lotação ela pode ser regulamentada. Eles usam a massa de manobra da lotação para desculpa para o aumento todo ano. É por isso que não existe, dentro desse contexto de responsabilidade, a organização de colocar a situação. Uber, vamos colocar tarifas? 99, vamos colocar tarifas? A lotação, vamos colocar tarifa? Vai até tal local, vai até tal local. Então, eu acho que está faltando aí a boa vontade. Então, todo ano, entra ano, termina ano, e a desculpa é o transporte alternativo, é o prejuízo para os ônibus. Não, ao contrário. A frota é pouca, para uma população crescente, e o aumento da passagem ainda é absurdo. Então é isso que, mais ou menos, que eu ia falar. O que é que acontece? Se reduziu, eles alegam essa questão do clandestino, lotação, como queira dizer, a culpa é deles. Por quê? Porque não tem transporte suficiente para transportar as pessoas. Então eu vou para o trabalho, vou passar uma hora e meia numa parada aguardando o ônibus, vem a lotação, eu vou embora, que eu tenho meu compromisso. Se eu vou ao médico, eu tenho a hora de chegar ao médico. E outra coisa, o empresário de ônibus ele não está tendo prejuízo não. Ele pode até ter caído um pouco os grandes lucros que eles já tinham. E os governantes, prefeito e governador, eles têm que trabalhar para colocar transporte de massa, que é o que tem nas grandes cidades, e nós faltamos aqui em Maceió. Tem quantos ônibus hoje? Aqui a SMTT, ela anuncia 645 por aí, 650, que na verdade, na prática, não roda, não circulam essa quantidade de veículos dentro da cidade. Aproximadamente circula quantos? Uns 450, por aí. Então já é defasagem para a população. Com certeza. Vá para o Complexo Benito Bentes, lá no terminal, 4 da manhã, aí você vê a loucura. Não tem tantos ônibus para tanta gente. Nós passamos de uma hora e meia, esperando um ônibus, cara. É um absurdo uma coisa dessa. É coisa. E sem falar que não tem estrutura, nós não temos abrigos. Pessoas idosas, às vezes eu já vi pessoas idosas sentadas na guia do meu fio, porque não aguenta estar em pé o tempo todo esperando o ônibus. E no sol, né? Então, enquanto o Maceió não aparecer, espero nas próximas gestões, tanto da Prefeitura, do Executivo Municipal como estadual, que repensem direitinho e procurem colocar em prática o transporte de massa para a cidade de Maceió. Esse é que vai resolver o caso. Hoje, não, mas a gente quer colocar integrado o transbordo, como queira chamar. Como? Que nós não temos uma estrutura preparada para isso. Me diga como é que você vai fazer, botar transporte em integração, se você não tem terminal integrado. Como eu já falei aqui a semana passada, o pessoal do Maceió 1, que só o Maceió 1, naquela região, 3.900 residências. Como é que... Aí eles colocaram dois ônibus, ônibus, dizendo que é integrado até o terminal do Estado, que o terminal do Estado não é integrado, é um terminal aberto, livre, né? Aí para acabar de ferrar com aquele povo que mora ali, pessoas sofredores, trabalhadores de uma renda baixa, ainda colocar mais obrigação que só pode vir se for com um cartão bem legal. Aí o que está acontecendo, as pessoas não têm esse bendito cartão. Eu vou dar até aqui um exemplo aqui, que essa semana teve um cidadão lá, a esposa dele ele só tem um cartão, ele pode vir de ônibus, a esposa dele não poderia, tinha que vir a pé, e não traz. Aí se você chegar, eu vou fazer uma filmagem e vou mandar para você. Mano. Se você chegar entre Jardim Royal e Maceió 1, final da tarde, parece uma procissão de pessoas a pé, porque não tem, além de não ter o transporte, só vai quem for do cartão bem legal.
cartão bem legal. E aqueles conjuntos lá no final do estado, como aqueles é que fica? conjuntos nós já temos 9, já foram inaugurados 9 O ônibus chega lá? Não chega não. Não tem ônibus não, rapaz. Eu estou dando você, inclusive, eu quero até aqui deixar já, eu vou até depois conversar com o pessoal, que nós já fizemos umas atividades lá, e nós vamos fazer assim, nós vamos com uma providência, não vai ficar da maneira que é a CMTT e a prefeitura quer, porque o povo paga e estão sofrendo sem transporte. Eu desejo ao senhor saúde, sei que o senhor está um pouco assim, teve um problema no coração, mas que o coração que Deus vai lhe dar é um coração forte, né? Ele faz transplante. Coração forte. É, forte. O senhor é um homem. Vamos dizer valente, não, que já tem o coração valente. Deu forte. É o forte, né? O telefone do comitê. Na verdade, a gente não existe uma sede, porque é a representação de vários movimentos. Mas você está aqui, eu quero o seu telefone agora. O meu telefone o seu zap. Tá, é 8749. Você está aqui representando, tem que ser a pessoa, né? Certo. 98749 8757. A senhora encontrou um pastor que olha dentro dos olhos, né? É sangue no olho também. Vou repetir: 98749 8757. Eu não vou pedir o telefone dos outros, porque quem está aqui é a senhora. Então eu tenho que pedir o telefone da senhora. Porque a senhora explicou de uma forma tão contundente que dá para explicar, explicou tudo na sua área. Então, 8749 8757. Você que é não importa a região de Maceió e está reclamando de quantidade de ônibus, por exemplo, tem aqui na Xande, onde está o nosso Célio Oswaldo, não tem um terminal de ônibus. O terminal de ônibus é da associação. Os motoristas, os cobradores ficam no prédio da associação do Célio, porque não tem terminal de ônibus aqui na Xande Bebedouro. Então é complicado. É complicado. O sistema falido, nós temos um sistema de transporte parcial, um sistema falido. Raimundo, a sua mensagem de esperança nessa guerra entre o forte e o fraco. E o fraco aqui, aparentemente, é a população que foi desrespeitada no seu direito de falar. Por exemplo, a publicação do Diário Oficial e a aprovação da comissão desrespeitou não só a população, mas todas as categorias que representam a população. Eu não vejo nem a população como fraca. Como é? Eu vejo a população como, vamos dizer assim, como massacrada. A população é massacrada pelos poderosos. Então, fracos são eles. Nós somos fortes. Eita! Nós vamos se organizar. Então me prove por que eles são fortes. A população? Não, a população. A população é forte porque ela é a grande maioria. Você acha que a população acordou? Se não acordou ainda 100%, mas vai acordar. Nós vamos colocar e continuar batendo nessa tecla para que o povo, que a população acordem. É um gigante. A população vai brigar com o gigante. Nós somos quem transportamos essa cidade, nós somos quem construímos toda a riqueza da cidade. Somos de qualquer coisa, é lá do móvel luxuoso, é da televisão, é de tudo que tem. Somos nós que levamos. Não são os empresários, não. Os empresários, eles apenas desfrutam do suor, exploram o trabalhador, muitas vezes com um péssimo salário. Nós somos fortes e se nós estivermos organizados, a gente vê se... É a briga do forte e do fraco. Quem é o fraco nessa história? O fraco para mim são os empresários. São os empresários. Os empresários para mim são fracos, porque primeiro são pessoas... são fracos. Sabe por que são fracos? Porque são pessoas, primeiro, que só vivem da exploração dos outros. Por isso, quando tiram proveito dessa forma, é uma pessoa fraca de espírito, fraca de tudo. São pessoas egoístas, que só querem para eles. Nós somos, infelizmente, a massa de manobra desse povo, que um dia vai se acabar. Nós vamos mudar a história. Nós somos a grande maioria, 80% da população brasileira são pessoas trabalhadoras. Temos 20% de explorador aí, cada dia ficando mais rico. Né? Sou contra a privatização de qualquer situação. Por que sou contra a privatização? Porque a privatização, a gente está tirando o que é nosso e colocando na mão de um grupo qualquer para explorar. Está aí o exemplo da Equatorial. Né? Está o exemplo da Equatorial, que está aí ferrando com o povo. Um preço alto, não dá uma colher de chá a ninguém. O pessoal diz assim, é mais um atendimento. Não, atendimento é bom. Infelizmente, isso é estruturar as coisas que dá certo. Então, o que é do povo tem que continuar do povo, não a privatização. Eu sou desse. Já lendo mais uma vez o telefone, seu zap para o contato, porque a entrevistada é você. Então, é 98749. Isso para o comitê. 8757. Repetindo,
8757. É importante dizer que... Segura aí, minutos, ó. Tá. É importante dizer, tem alguém no telefone? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Manuel. Manuel de onde? Também vizinho da rádio. De onde? Vizinho da rádio aí, vizinho da rádio. Vizinho da rádio. Ah, vizinho da rádio. Pode falar, Manuel. Tudo bem. Até a questão de ônibus também, a questão de vocês querem muito pecado, sabe? Eu trabalho aqui nos anos Forol, eu desço até a Praça do Vereador para pegar o ônibus para ir para casa. Eu chego 7 da manhã até 7h40, esperando um ônibus. Eu tenho 7 linhas que passam aqui na sua Vereador. E eu passo 40 minutos para passar com um ônibus. Isso é inadmissível. É a população. Eu agradeço a sua audiência e a sua participação ao vivo. E o tema está aberto a semana toda. Pode falar, Raimundo. Só queria... Manuel, parabéns aí pela sua participação e vamos nos engajar nessa luta, né? E eu queria deixar aqui um recado aos meus colegas aí, representantes de comunidade. Deixa eu ver o meu retorno também, a sua pessoa que não dá. Fique à vontade, fique à vontade. Fique à vontade. Aqui desejar há muito tempo, mas já deveria abrir uma outra licitação para outra empresa poder entrar, dar atenção ao povo aqui da Xande. Olha, Xande Bebedouro. Só tem uma empresa que passa aqui e Então, número precário. É verdade, é um monopólio, né? Como foi falado aí, o monopólio. Né? Então, o que é que acontece? Obrigado, Manuel. Licitação praticamente não houve licitação. Houve uma coisa de carta marcada. A gente já sabia que ia permaneceram os mesmos empresários, só mudaram a posição das linhas. Tiraram o real lá da parte baixa da cidade, colocaram na parte alta e colocaram da parte alta para a parte baixa. Não houve. Então, será que só quem colocou propostas ideais que dá para só foi essas duas empresas daqui? Eu acredito que tem empresas muito fortes lá fora que querem entrar em Maceió tem empresas que querem entrar, com ar-condicionado. Ontem vários ouvintes ligaram e alguns reclamando que o ar-condicionado não está funcionando nos ônibus. Você falou uma coisa que até eu falei aqui da outra vez, é a questão do ar-condicionado, rapidinho para a gente concluir. A questão do ar-condicionado. Você lembra que a gente falou aqui na outra matéria que teve um vídeo aí de uma vereadora que rodou nas redes sociais do ano passado, ela falando que era contra o aumento da passagem, foi do ano passado. E que eles mesmos tinham aprovado a questão dos ônibus climatizados e que tinham dado 60 dias, sei lá, até hoje os empresários tomaram a mínima. E cadê? Cadê o... Segura aí, o negócio pegou. Os ouvintes, bom dia. Alô, bom dia. Com quem estou falando? Edivaldo. Edivaldo de onde, Edivaldo? Eu sou aqui do Maceió. Maceió 1, olha aí. Só tem 2 ônibus para Maceió 1? Não entendi. Só tem 2 ônibus para mais de 3 mil habitantes? Como Maceió tem 3.900 habitantes, né? 900 residências. 1.900 apartamentos. A 3.900 apartamentos. Então, vamos botar a 3 pessoas cada apartamento. Só tem 2 ônibus. O Raimundo falou que só tem 2 ônibus. Eu quero parabenizar ao seu programa por aportar esse assunto também, o senhor Raimundo, que é uma pessoa de luta, uma pessoa que está nessa luta na frente, principalmente aqui na redondeza do Estado do Gomes, né, que aqui estamos jogados aqui pelo poder público e aqui nós temos o básico. Colocar o básico em relação a tudo, mas como o assunto em relação ao fundo, realmente, o doutor Raimundo está falando é verdade. Eles colocaram o ônibus de integração, eles tiraram a integração, sem lugar de entrar, certo? Colocaram o cartão delegado, para fazer o cartão delegado, são todas injustas, certo? Esse cartão delegado, se você tem dinheiro, vocês, muitas vezes, têm que andar a pé, mais de 10 quilômetros para poder chegar em casa, porque o complexo do shopping Gold é grande, e o Maceió também é grande, e então, parabeniza esse assunto, estamos na luta, o Raimundo é uma pessoa da gente,
Perfeito, muito obrigado pela sua participação. A população dos seus reclames e a sociedade não aguenta mais. São 3.900 apartamentos, dá aproximadamente quase 13 mil habitantes, sendo multiplicado aí por 3, e a gente percebe que o Raimundo acabou de falar, dois ônibus. Só para a Maceió 1, que é a nova habitação, né? Aí, para você ter ideia, fizeram isso e ainda uma vereadora que foi lá e disse que tinha colocado 2 linhas novas. A pessoa, foi a vereadora Fátima Santiago, porque eu não devo satisfação a vereadora Fátima Santiago. Na SMTT tinha conseguido 2 linhas novas para o Maceió 1. Não é verdade, gente, não é verdade. Lá existia um ônibus, já tinha um. Colocaram mais um agora integrado que piorou para a população. O outro pelo menos era direto. Esse agora integrado, aí não leva mais ninguém, cara. É um absurdo. Então, mas aí, no caso, não são 2 linhas. Não, são 2 ônibus. Não, são 2 ônibus. São 2 ônibus. Há uma diferença de 2 linhas para 2 ônibus, né? 2 linhas para 2 ônibus. E outra coisa, como é que vai fazer integrado? Que lá, como eu acabei de falar ainda agora, para qual terminal de integrado tem lá? Que o terminal está com o terminal aberto. É um absurdo. Lá está entregue. Então, nós vamos nos organizar. Procurar a sociedade organizada. PROCON. Vamos procurar tudo. A gente, obviamente, que vamos ver nas vias legais, mas também nós vamos para as ruas. Vamos conversar com o pessoal. Em breve, nós vamos estar lá e a pauta está aberta, Raimundo. A pauta está aberta e nós vamos exigir que coloque ônibus suficiente para a população, Novo Jardim, Jardim Royal, adjacência, que hoje é aproximadamente 60 e poucos mil moradores nessa região. A parte alta. Nessa região. Que nós temos lá Novo Jardim, Jardim Royal, Jardim Saúde, Eustáquio Gomes, Hamilton de Moraes, Gama Lins, Otacílio Holanda, Maceió 1, 2. Maceió 1, que é um mundo, Santa Maria, Jardim Saúde, São Caetano. E cidade universitária. Jardim, são 9 condomínios fechados, cada um com uma média de 500 residências. Então nós hoje temos aproximadamente 700 e pouco mil usuários de transporte. E só 2 ônibus? Os ônibus daquela região são de quase 30 anos atrás, que rodavam por Eustáquio Gomes, quando só era Eustáquio Gomes e Inocó. Aí você imagine a falta. Eu não sei como é que o pessoal de Jardim de Saúde, eu fico vendo lá pessoas que estudam à noite, universitários que saem tarde aqui da UFAL. Eles descem no Eustáquio Gomes, meus amigos, não sei se vocês conhecem, atravessam a pé para o Jardim Saúde de São Caetano. Dá 3 quilômetros. A pé, assalto, tudo, né? A iluminação péssima, lixo, buracos. E esses anos todo a prefeitura não fez nada, né? Vamos fazer assim, fique a pauta aí aberta sobre a passagem. Todas as lideranças que queiram falar sobre esse assunto, a Rádio A Voz está aberta. Por mais que a gente tenha entrevistado, ele vai encaixar, porque aumento de passagem diz respeito à população e à manutenção do seu sonho. Porque quando no momento que não dá condição de você trafegar nos ônibus, você é limitado pelos seus sonhos. Então, não pode esse aumento passar. Olha, eu vinha quando eu estava descendo aqui para a rádio, eu vinha escutando na rádio 106, né? 106, aquela Nova Brasil, parece. Nova Brasil, que é antiga. Aquela menina que era a Iara, né? Que ela até anunciando que houve uma redução na progresso, né? de 3% no combustível. Eu estava anunciando, eu vinha ouvindo agora. Menos. 3%. Então, a desculpa não vai ser o combustível. Que ela que segundo ele, talvez na próxima semana já chegue nas bombas, né? Na refinaria, comentaram que elas vinham fazendo na rádio. Perfeito. Raimundo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E a Charlene de Barros, que o povo hoje está ligando, viu? Daqui a pouco quadro o seu psicólogo. Plínio está sendo uma elegância democrática, como sempre, fantástico. O doutor Plínio entende que aqui é uma coisa bem... atinge filhos, netos. Bom dia. Bom dia. Com quem estou falando? Carlos do Tabuleiro. Carlos do Tabuleiro, aí a parte mais afetada, a parte alta. Sim. Carlos, você está ouvindo aí o debate sobre a questão da passagem de ônibus? Estou indignado, pastor. Indignado. Olha, eu peguei o ônibus hoje para ir para o trabalho dele e subi no ônibus normal, né? Não vi nenhuma placa indicando que o ônibus só recebia o cartão bem legal. Subi no ônibus normal. Quando eu cheguei dentro do ônibus,
absurdo. Um trabalho atrasado. Por conta do dia com a explicação do ônibus. Estão forçando a barra, né? Para você ter um cartão bem legal, né? Estão forçando a barra mesmo. Mas muito obrigado pela sua participação, Raimundo. Só concluindo, o que o Carlos falou aí, Carlos, né? O que ele falou agora aí... O tabuleiro. Tabuleiro só confirmou o que a gente acabou de falar agora daqui a pouco. Lembrando que esse cartão bem legal, além de prejudicar a população, o usuário direto, ainda está em risco o emprego de 1.300 cobradores, 1.300 pais de famílias que vão ficar desempregados por causa do cartão bem legal. Eles já estão forçando uma barra. Além de desempregar 1.300 pais de famílias, ainda vão fazer mais uma coisa contra a legislação de trânsito. Como eu digo, eu sou rodoviário, sou motorista das antigas, porque vocês lembram que até antigamente nos ônibus tinha assim, fale com o motorista somente o dispensável. O que é que eu quero dizer com isso? O motorista, sem a segunda pessoa dentro do ônibus, cobrador ou outro nome que queiram dar, ele vai exercer dupla função. Vai colocar a vida dele em risco e a dos passageiros, porque eu sou profissional do volante, sei muito do que é o cara dirigir e a pessoa batendo aqui no seu ombro, solicitando informação. Porque os empresários alegam que o cartão bem legal, não, o motorista não vai se mover em nada, vai sim, porque nós temos a questão do idoso, do cadeirante, a informação, aquela pessoa que veio do interior, que vai descer para ir para a sua residência. O vizinho dele lá diz, olha, você pergunta o motorista, desça na praça tal. Obviamente que o cara vai chegar e vai pedir informação ao motorista, está exercendo uma dupla função, olha, que seria o papel do cobrador. Hoje é terça, sexta-feira o senhor volta, porque vamos ficar com a pauta em aberto, porque não existe condições, parece que os trabalhos dos poderes legislativos já votaram, né? Ou vai estar voltando por esses dias? Está em recesso, né? Então, por esses dias está voltando, dia 15 e 16. A gente, nessa questão do cobrador, a gente está fazendo uma representação. Vocês vão para a Câmara também? Vamos, manifestação? Vamos solicitar. Já foi feita uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Quem foi o propositor? O vereador? O vereador. Desculpe, foi um vereador. Vai me faltar essa informação. Eu gostaria só para fechar aqui a participação e deixar claro qual é a participação do comitê. O comitê, pastor Hamilton, ele preza não simplesmente pela questão tarifária, aumenta ou não aumenta, mas pela qualidade de todo o sistema. Hoje a gente não tem um sistema público de transporte. O que a gente tem são ônibus operando no caos e de maneira como cada empresa, diante da SMTT, acha que pode operar. Uma outra coisa é que o comitê não abrirá mão do nosso pleito, que é, olha, quer discutir aumento tarifário? Então abram as planilhas, porque isso é uma prerrogativa contratual. Você não está dizendo que tem um desequilíbrio financeiro? Então nos mostre os balancetes. Sem isso, o comitê não abrirá mão da sua mobilização. Voltando à Câmara, suas atividades municipal de Maceió, vocês também irão se manifestar no prédio da Câmara. A gente, de antemão, a gente vai pedir mais uma audiência pública. A gente vai começar por aí. A gente vai solicitar à mesa diretora que ela convoque uma audiência pública de urgência para discutir a questão do transporte, incluindo a questão do... É um ano político delicado, até para a própria Câmara, porque se esse aumento passar, é checkmate para os vereadores atuais, porque a população vai reivindicar o seu direito com força. Ninguém aceita. Olha aqui, tivemos ali aquela parte alta, Maceió, agora Tabuleiro. Se realmente for uma divulgação em massa, a Maceió toda vai participar. Nós vamos partir para isso mesmo. Nós vamos mobilizar o povo de Maceió, né? Nós vamos fazer uma mobilização em massa. Vamos usar o máximo que puder da mídia. Conte com a Rádio A Voz. É a rádio hoje que tem aberto. Tem muitas rádios aí, mas fica complicado porque é a gestão. Mas a gestão aqui é democrática. Não tem a população? Em defesa da população. Que no momento que eu aumento a passagem, eu estou desrespeitando o futuro da população. Qual é o futuro? Do estudante, do universitário, do trabalhador para manter sua família, porque ele vai ser impedido para ser usuário de ônibus porque fica caro. Aí vem o caso lotação ou eles usam outro termo, fica difícil para a gente, clandestino, tem vários adjetivos. Agora, regulamente os clandestinos, coloque eles na pauta. Coloque ônibus suficiente também. Coloque ônibus suficiente. Sexta-feira, aí o senhor vem com
com a Chalene e com o doutor Gabriel, porque aí vamos ter alguma posição e alguma melhoria de informações. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Chalene. Comitê pela redução da passagem e as lideranças comunitárias, os vereadores comunitários, os prefeitos comunitários, os presidentes de associações e presidentes de sindicatos se manifestem, porque nesse momento é a população que você em março terá a eleição para vereador comunitário e prefeito comunitário. Já está na hora dos vereadores comunitários se manifestarem em defesa da sua região. Que ele se manifeste não só nas redes sociais e na mídia, que vão para a prática, que vão para as ruas lutar pelo povo. Muito obrigado. Muito obrigada.